Ei, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula de inglês. Aqui comigo, Teacher Jess. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal e corriqueiro, que é weather. É essa palavra aqui, weather. Weather means clima, tempo. Como que a gente fala aqui? Como que tá o tempo hoje? Como que tá o clima hoje? Vai chover, não vai? Vai nevar, não vai? Enfim. A palavra que a gente usa para designar esse tipo de informação é o weather. Climate, por exemplo, mudança climática, climate, é mais para esses assuntos mais de meio ambiente mesmo. Então, para falar sobre clima, essas coisas, a gente chama de weather. Inclusive, no WhatsApp, no iPhone, existe um aplicativo tipo Clima Tempo, que chama Weather. Se você deixar ele. Eu acho que ele naturalmente tem esse nome Weather. Mas se você deixar o seu telefone em inglês, você vai conseguir ver todas as informações dele em inglês também, o que é muito legal. Isso, acredite, melhora muito, muito, muito o seu vocabulário. So, minha first question is, what's the weather like today? O que significa essa frase? Quando alguém falar para você, so, what's the weather like today? Significa como que tá o tempo hoje. Essa expressão inteira, essa frase inteira significa isso. Então, se você quiser você vai viajar e você precisa saber como que tá o tempo, porque você vai, sei lá, encontrar com uma amiga sua, ou um amigo seu. What's the weather like today? Tô pensando em ir pra praia amanhã. What's the weather like today? Or what's the weather like tomorrow? Já que você vai amanhã, tá? Essa frase repete pra mim. What's the weather like today? Great. Essa frase significa como que tá o tempo hoje, amanhã, tomorrow, next week, na próxima semana. Enfim, é assim que a gente pergunta. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Eu quero que você saia daqui sabendo identificar e descrever os diferentes tipos de tempo, de clima. So, identificar, and describe, descrever diferentes tipos de clima, de tempo. Eu quero que você entenda o impacto do tempo, do clima nas suas atividades diárias, porque, obviamente, você não vai conseguir fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos se tiver chovendo, tiver nevando, se não tiver, enfim. É diferente. As roupas que a gente usa são diferentes, os acessórios também são diferentes. E eu quero que você veja algumas ferramentas que são associadas ao clima-tempo, por exemplo, que vão te ajudar na observação. São alguns aspectos importantes que a gente vai falar um pouquinho sobre eles para que você entenda o que cada um deles significa no português, mas principalmente no inglês. Mas antes, um warm-up, óbvio, né? Fazer um aquecimento. So, eu vou ler essa frase para você, eu vou explicar o que ela significa, e aí você vai ler também. Weather is the condition of the atmosphere at a particular time and place, and that it can have a big impact on our daily lives. O que eu falei aqui? O weather, o clima, is the condition, é uma condição of the atmosphere, da atmosfera, uma condição atmosférica, at a particular time and place, de um momento e de um lugar em particular, and that it can have, e ele pode ter, a big impact, um grande impacto on our daily lives, na nossa vida diária. Daily lives são vidas diárias, sua rotina, tem impacto na sua rotina. Então, o que eu tô dizendo é isso. O tempo, o clima-tempo, vou chamar de clima-tempo, que é como a gente chama aqui no Brasil, é aquela condição atmosférica de um momento particular e ele pode ter um grande impacto na sua rotina. Se estiver chovendo muito, você vai trabalhar de carro, você precisa sair mais cedo, porque senão você vai pegar um grande engarrafamento. Enfim, tudo isso muda muito, impacta muito na nossa rotina. Então, agora eu quero que eu vou ler e você vai ler junto comigo essa frase. Vamos lá. Weather is the condition
of the atmosphere. Atmosphere. At a particular time. At a particular time and place, and that it can have a big impact on our daily lives. Great. So, I have a question. Have you ever experienced different types of weather? And if so, how it made you feel? O que que essa frase significa? Ao final dessa unidade, você vai conseguir me responder essa pergunta. Have you ever experienced? Eu quero saber se você já experienciou, se você já viveu different types of weather, diferentes tipos de clima. Different types. Types são tipos, bem parecido, né? Diferentes tipos de clima. And if so, mesma coisa de if, yes. E então, how it made you feel? Como ele fez você se sentir? Se você experimentou diferentes tipos de tempo, como que você se sentiu em cada um deles? Você gostou, você não gostou, enfim. Lá no final, você vai me responder essa pergunta e você vai me responder ela lá no seu Trello também, ou pelo WhatsApp, onde você achar melhor me responder, ok? Made é o particípio passado do verbo to make. Made, particípio passado. Então, feito. E como ele fez você se sentir? Como que foi feito que ele fez você se sentir? Verbo to feel, sentir. Mas antes da gente ver particularmente assim cada tipo de weather, diferente tipo de weather. What are the different types of weather conditions? Antes da gente falar dos tipos específicos, a gente vai falar um pouco sobre algumas condições de tempo que são importantes quando a gente ouve na televisão, quando a gente acessa o nosso aplicativo do weather no telefone, para que a gente entenda como que a gente lê aquilo dali em inglês. Primeira condition, temperature. Repeat with me, temperature. Temperature. Great. What is it? Temperature refers to how hot or cold the air outside is. Temperature is measured in degrees Celsius or Fahrenheit. What it means? Eu estou dizendo que a temperatura ela referencia ou ela é referente ao quão quente ou frio o ar está lá fora. Outside. Out, ele é sempre relacionado a fora. E side é lado. Então, outside é o lado de fora. Inside é o lado de dentro. Então, a temperatura é isso. Não é sobre dentro da sua casa. Principalmente nos Estados Unidos, porque eles têm os aquecedores. Mas é o quão quente, o quão frio está fora, o ar lá fora da sua casa. Temperature is measured. A temperatura ela é mensurada em graus Celsius ou Fahrenheit. Aqui no Brasil a gente usa o degree Celsius, mas nos Estados Unidos eles usam o Fahrenheit. Por que? Não sei. Porque eles são os diferentões. Tem uma fórmula para fazer essa conversão, que obviamente eu não sei, mas eu peguei atualizado de hoje, essas temperaturas de alguns diferentes estados nos Estados Unidos. Por exemplo, Arizona. 60.3 Fahrenheit, que é a mesma coisa que 15.7 degrees Celsius. Você vai repetir isso aqui para mim, lembrando lá da aula de número. Então, 60.3 Fahrenheit, 15.7 degrees Celsius. Lembrando só que Fahrenheit a gente não coloca o símbolo do degree aqui, só o F mesmo. Então, vamos lá. Arizona. 1 minuto para você falar. Great! That's it. Se você não conseguir parar, dá um stop nesse vídeo e tenta falar. Não deixa de falar. Another one. Arkansas. Arkansas. A temperatura é similar, bem parecida. 60.4 Fahrenheit or 15.8 degrees Celsius. 60.4 Fahrenheit
vai 60.5 Fahrenheit. Sorry, 4 Fahrenheit, sorry. 60.4 Fahrenheit or 15.8 degrees Celsius. Great, very nice. California. On California, 59.4 Fahrenheit or 15.2 degrees Celsius. Let's go, your turn. California. Great! Se você não conseguiu, para o vídeo e fala, hein? Não esquece. E por último, Colorado. Colorado. 45.1 Fahrenheit or 7.3 degrees Celsius. So cold. Bem frio. Então, vamos lá. Repete junto comigo. Colorado. 45.1 Fahrenheit or 7.3 degrees Celsius. Let's go, your turn. Great, very good. Let's continue. Uma outra condição que também tem que ser relevada não, considerada, além da temperatura, obviamente, é humidity. Humidity é umidade. O quão úmido está o ar que você respira. E ele é referente à concentração de vapor de água no ar que você está respirando. É muito comum que nos tempos frios, como o winter, principalmente o winter, que é o inverno, a gente tenha ares menos úmidos, e nos verões, summer, a gente tem ares mais úmidos. Tanto que um é frio e seco e o outro é quente e chuvoso. As concentrações de humidity, elas são dadas por porcentagem. Em inglês, percentage. For example, Arizona, 45%. Arkansas, 37%. California, 20%. Colorado, 80%. Vamos lá, de novo. Eu vou falar e você vai repetir, tá? Lembrando que isso aqui é a quantidade de vapor de água com úmido tá esse ar. Arizona, eu vou falar o nome e a porcentagem, você também. Arizona, 45%. Great. Arkansas, 37%. California, 20%. Colorado, 80%. Sounds good. Congratulations. So right now you know about temperature and humidity. Agora você sabe um pouco mais sobre temperaturas e umidades. E essas palavras vão vir escritas dessa forma nos aplicativos ou serão noticiadas na televisão desta forma. Another one. Precipitation. Precipitation. What it means? Precipitation pra gente aqui no Brasil é a chuva. Literalmente a chuva, uma garoa, até o granizo também ele é considerado. Mas é a chuva, principalmente a água. Quando a gente está em algum país que tem outros tipos de tempestades que não só tempestade de água, essa precipitação ela se referencia a diferentes tipos de água que cai no chão. Óbvio, tem que ser relacionado à água. Então, precipitation refers to to all the different types of water, diferentes tipos de água, that fall to the ground. O verbo to fall significa cair. Então, a água que cai no chão. Ground é chão. For example, repete para mim. Rain. Rain significa chuva. Snow. Repeat with me. Snow.
Snow significa neve. Sleet. Sleet. Sleet significa chuva com granizo. É a bolotinha de gelo, pedacinho de gelo. Ice. Ice. Esse tipo de chuva de gelo, ele é diferente do granizo e não cai água assim. O granizo cai água com chuva. Água com chuva, gelo com chuva. A chuva de gelo nos Estados Unidos, por exemplo, é só gelo. Não tem água molhada, líquida. Que difícil. É uma chuva só de gelo, por isso que ele é considerado como outro tipo de chuva. And drizzle. Drizzle. Drizzle é aquela garoinha. Tem um tipo de drizzle que é bem severo, que até tem outro nome, que é thunderstorm, que é aquela chuva muito forte. Mas a gente usa mais esse nome, thunderstorm. A gente vai ver ele mais pra frente. Mas um drizzle também pode ser uma garoa. Tá só garoando um pouquinho aqui. Tudo isso são tipos de precipitações diferentes, são tipos de chuvas diferentes, de águas que caem do céu para o chão, ok? E essas precipitações, elas podem ser dadas tanto em mililitro, como é feito aqui no Brasil, que eu não entendo. Ah, que choveu 60 mililitros, né, ml, sei lá. Esse mês estava previsto chover muito menos. Oi? Eu não sei como é que funciona. Mas essa probabilidade de chuva, ela também pode ser dada em porcentagem. Quando a gente dá em ml, é a chuva que literalmente está caindo ou vai cair com muita precisão ou caiu. Choveu mais do que o previsto, por exemplo, assim, é porque já foi. Quando você calcula uma porcentagem de precipitação, nada mais é do que uma probabilidade, é uma porcentagem. So, eu vou falar o nome e a porcentagem você vai repetir. Arizona, 12, Arizona, 12%. 12, 12. Arkansas, 67%. California, 42%. Colorado, 90%. A probabilidade de chuva no Colorado, então, tá bem alta. E no Arizona, bem baixinha. Deve estar sendo horrível para respirar. Na verdade, quando tem essas queimadas, que são bem comuns nesses tempos muito quentes nos Estados Unidos, Califórnia principalmente queima muito, há uns anos atrás, parece que pegou fogo até perto da casa da Lady Gaga, se eu não me engano, o clima fica muito seco, a umidade do ar fica muito baixa, e a precipitação também, porque o ar está muito quente. Então, essa precipitação de 12 é muito baixa. Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui, essa umidade de 20% é muito baixa. Ela é referenciada mais ou menos a nossa umidade do ar na nossa época muito fria. Porque não é úmida. Agora, tipos de tempo, tipos de clima que podem acontecer. Primeiro deles, rainy. Repete para mim. Rainy. Rainy é a chuva. Muita chuva, pouca chuva, não importa. Rainy é chuva. E aí você vai me falar, you like rainy or you dislike rainy? I like rainy when I'm sleeping. Eu gosto de chuva quando eu tô dormindo, não quando eu tô indo trabalhar. But you say, I like rainy or I dislike rainy. Como que é pra você? You like rainy or you dislike rainy? That's great. O próximo, snowy. Ah, uma coisa. A gente viu rain e snow em alguns tópicos passados. Quando a gente coloca esse Y no final, eu meio que transformo ele num advérbio, assim. Por exemplo, chuva, chuvoso. Neve, nevoso. Não sei se eu posso falar assim. Por exemplo, cloud, que é nuvem. Cloudy com Y é nublado, sabe? Você meio que personifica aquele substantivo ali, por exemplo.
Então, quando você tem esse Y no final, é muito comum que ele seja referenciado mesmo ao clima-tempo. Então, snowy, ele é mais geral, né? Quer dizer que tá nevando muito em vários lugares. So, you like snowy or you dislike snowy? Eu não conheço a neve ainda, mas tenho muita vontade, por isso I like snowy. And you? Storm. Terceiro aqui. Storm. Storm significa tempestade. Muita chuva. É diferente de rain. Rainy, tá chovendo. Storm, tempestade. I hate storm. I really hate storm. I dislike storm. And you like storm or you dislike storm? Sounds good. Mais. Sunny. Sunny vem de sol, que é sun, S-U-N. Sunny, ensolarado. Ensolarado. Um dia ensolarado, bem gostoso. You like it or you dislike it? Eu amo dias ensolarados. Principalmente para fazer fotos, para me divertir com os meus cachorros, com meu noivo, com a minha família. I like sunny. And you? You like sunny or you dislike sunny? Great. Esse aqui chama wind. Wind sem Y significa vento. Wind, ventoso. Não sei qual palavra que a gente usaria em português, mas é um dia que tá ventando muito. Isso é um wind. Eu particularmente gosto do wind, não tanto quanto um sunny, por exemplo, mas I like wind. And you? You like wind or dislike wind? É bem comum em regiões litorâneas ou quando vai chover muito. Nessa época que chove muito no Brasil, por exemplo, é comum que tenha muito, muito, muito wind. Especialmente em regiões muito abertas. Cloud. Cloud vem de nuvem, sem o Y. Cloud significa nublado. Tem algumas imagenzinhas que vêm, né, nos próprios aplicativos de clima-tempo, mas que é fácil de identificar porque ele é padrão. Qualquer lugar do mundo eles vão usar essas figurinhas mesmo. Então, cloud, you like cloud or dislike cloud? Acho que depende, né? Depende da situação, depende do lugar, do que você tá fazendo. Se eu estiver trabalhando, não faz muita diferença, mas se eu estiver na praia, faz muita diferença. Isso é um cloud. Ó, o Sunny veio pra cá de novo. Não era Lily, não. Mas, ok. Partial cloud. Olha a diferença. Esse cloud, bem nublado. Partial cloud. Quer dizer que ele tá parcialmente nublado. Parcialmente nublado. Não tá tão nublado, mas ele tá nublado. Mas não tanto. Dá pra fazer uma caminhada, por exemplo. Partial cloud. Repeat with me. Partial cloud. And you like it or you dislike it? I like it. It's not a problem. I like it. This one. Foggy. Foggy. Fog means neblina. Como que a gente fala em português? Neblinoso, nevoado, sei lá. É isso, é a neblina. Você tem que dirigir mais devagar porque tem muita neblina. Isso é um fog. You like fog or you dislike fog? Eu acho que depende, assim, também. Aqui em Nova Lima tem algumas regiões mais altas que a gente vê, tipo, um mar de neblina que é muito bonito. Quando a gente tá acima dela, né? Porque Nova Lima é um meteoro caiu aqui fundo da cidade, né? Porque é um buraco. Mas é muito comum fog aqui na minha cidade, inclusive. Então, I like fog. And you like or dislike? Esse aqui ficou como sunny, mas poderia ser, mas esse é um hot. Principalmente hot. Olha a diferença. Um sunny é um dia bonito e tal. O hot é um dia muito quente. Então, substitui essa palavra pelo hot.
Hot é um dia muito quente, muito usado. A gente pode usar esse quente para muitas coisas. Comida quente, bebida quente, tempo quente, roupa quente, enfim. Tudo é hot. Eu particularmente, I particularly don't like hot days. I dislike hot days. I prefer cold days. Dias mais frios than sunny or not only sunny, hot days. I prefer cold days. And you like hot days or you dislike hot days? Great. Cold, foi o que eu acabei de falar. Um dia bem mais frio. Essa daqui é uma classificação mais geral, assim, né? Sobre ser um dia quente, sobre ser um dia frio. E existem as variações, como o sunny, o rainy, que pode ser frio, mas pode ser quente também, depende. Depende da estação do ano. Cold. I like cold weather. And you like it or you dislike it? I like it. Thunderstorm. Eu falei essa palavra lá atrás, agora eu repeti. Thunderstorm. Thunder, não sei se você vai lembrar de um desenho chamado Thundercats. O que era esse Thundercats? Eram gatos que soltavam raios. Se eu não me engano, era isso. Alguma coisa acontecia no raio. Thunder significam raios. Storm, tempestade. Então, thunderstorms são tempestades de raios. Cai muita chuva, mas cai muito raio também. Essa é a diferença de um storm para um thunderstorm. Um thunderstorm ele é considerado um tipo de clima muito severo, assim como hurricane. Hurricane ou twisters são os furacões, que é muito comum lá na América do Norte. Thunderstorm, que a gente também tem. Thunderstorm, I hate it. I dislike thunderstorm and I dislike hurricane too. And you? Great, very nice. Agora eu coloquei aqui algumas roupas e alguns acessórios que a gente poderia usar em dias frios e em dias mais quentes. Então eu vou falar a palavra e você vai repetir para mim, tentando não traduzir para o português, mas entender o que é que ela significa. Aqui, raincoat. Repeat with me, raincoat. Exatamente. É aquilo que a gente veste quando tá chovendo, principalmente quando é impermeável. Essa daqui bonitinha. Tem duas formas de falar. Cold weather blouse, sorry. Cold weather blouse. Cold weather blouse, que é uma blusa para tempos frios. Or sweatshirt. Sweatshirt é uma palavra muito usada para moletom. Sweatshirt. Então, cold weather blouse or sweatshirt. Long pants. Pants são calças. Você precisa especificar qual que é o tipo de calça. Então, long pants. Coats. É diferente de um raincoat. Esse é um coat. Or jacket. Coat, jacket. Socks. Socks. Great. Cap. Cap. Rain boots. Rain boots. Muito comum aqui no Brasil também. Rain boots. And umbrella. Ela, umbrella. Ela, e. Sorry for isso. Rihanna Umbrella. Umbrella. Essas são algumas roupas e alguns acessórios que a gente pode usar em tempos mais frios e chuvosos. Agora, alguns que a gente pode usar em tempos mais quentes. Essa roupa aqui. Pode ser um biquíni, bem parecido com o português. Biquíni. Ou roupas de nadar são geralmente classificadas como swimsuit. Swimsuit. E aqui engloba a sunga, o maiô, o biquíni, enfim, todas as roupas que são para você nadar. Swimsuit. Sunglasses. Sunglasses. Flip-flops.
Flip-flops. E é muito legal porque que é flip-flops, que é por causa do barulho que a gente faz quando o chinelo bate no chão. Bate no chão e bate no pé. Flip-flops. Ou sandals. É muito comum que a gente chame de sandals também, mas flip-flops é melhor. Flip-flops são os chinelos. Shorts. Shorts. Sabe o cropped que a gente usa? Eles também são chamados de cropped, porque essa palavra não é portuguesa, or top crop. Top crop significa aquela roupa que só tampa a parte de cima. Isso é um top crop. Women's hat. Women's hat. And dress. Dress. Yeah, that's it. Muito bem. Agora aqui, seu primeiro para casa. Você precisa descrever cada uma dessas situações para mim. Aqui fala, olha, sunny, rain, fog, thunderstorm. Scattered thunderstorm significa uma tempestade de raios bem severa, bem agressiva, em diferentes locais dos Estados Unidos. Então, aqui tem as temperaturas, tem os lugares e tem o tipo de clima que está acontecendo ali no meio dela. Deixa eu ver, não veio o print daquelas condições, mas só de bater o olho aqui você já tem uma ideia do que está acontecendo. Até porque esse aplicativo é muito legal. E ele mostra, por exemplo, quando é raio, tem mesmo a justificativa aqui do raio, fog, o ensolarado, a chuva. Isso é muito legal. Então, para você ver na prática que realmente vem nos aplicativos da mesma forma como a gente aprende nas aulas. Então, eu quero que você descreva para mim. Por exemplo, in Swansea is 7 degrees and it's sunny. Eu quero que você fale isso para mim. O nome, a temperatura e como que tá o tempo lá. Esse H e esse L significa high and low. Significa high temperature, a maior temperatura, and low temperature, a menor temperatura. Então, a maior vai ser 7 graus e a menor vai ser menos 2 graus. Isso significa esse H e esse L. E a gente tem para todos eles aqui, ok? Então, você vai fazer esse exercício e vai deixar lá no seu Trello para mim. E por último, você vai descrever essa imagem para mim e vai me contar como que ela te afeta. Se você gosta desse tempo, se você não gosta, o que que você faria se você estivesse nesse lugar aqui, por exemplo. E o que que você sente quando você olha para essa imagem. Então, você vai descrever o weather aqui para mim, não é a imagem, é o weather dessa picture, e como ela afeta você. Você vai deixar isso lá no Trello para mim. Ou você pode escrever agora, gravar um áudio e me mandar no WhatsApp. Ok? Obrigada. Espero que você tenha gostado. Você aprendeu várias coisas diferentes aqui hoje. Te encontro na próxima semana. Uhul!